Passemos agora então à nossa moderadora, doutora Sofia Santos. É professora auxiliar na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, membro integrado da UIDF, Instituto de Educação, Áreas de Atuação, Educação Inclusiva e Reabilitação Psicomotora, lecionação e investigação no campo da dificuldade intelectual, visando a mudança de atitudes, melhores práticas, a implementação dos seus direitos, transição para a vida ativa versus empregabilidade e qualidade de vida. É autora e coautora de vários artigos em revistas especializadas, livros e capítulos, consultora, revisora e editor associado de entidades, revistas nacionais e internacionais. Ganhou prémios como o AAIDD International Award 2016, o Prémio Científico CGD Universidade de Lisboa 2017 e menção honrosa na primeira edição do Prémio de Investigação Científica da área da reabilitação Doutora Maria Lutegarda, AFID 2019. Passo então a palavra à doutora Sofia Santos. Todos me ouvem, eu também, como o meu colega anterior, realmente a minha voz não precisa de microfone, mas realmente dar-vos os bons dias, agradecer a vossa presença neste evento, congratular a todas as entidades promotoras e parceiras no projeto da saúde mental e uma palavra especial, se me permitirem, à organização pelo convite, pela eficiência, pelo acompanhamento sempre atempado e diário, para que tudo realmente corra bem hoje, sendo este dia tão importante e fazendo-se um bocadinho de história. Portanto, para abreviar aqui, eu irei fazer então aqui a moderação da primeira conferência, que está relacionada com as medidas de apoio ao emprego no âmbito da inserção socioprofissional de pessoas com deficiência e incapacidade. E deixe-me só ver aqui, exatamente. E esta primeira conferência será então administrada pelo Dr. Alexandre Oliveira, que trabalha no IFP, Serviço de Promoção do Emprego, licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, exerce funções no IFP desde outubro de 1988, foi diretor do Centro de Emprego de Torres Vedras entre 1996 e 2000, diretor de Serviço de Promoção do Emprego do Departamento do Emprego do IFP desde março de 2000 até à atualidade, é ou foi representante do IFP em conselhos de administração, de centros de formação de gestão participada, em diversas comissões e grupos de trabalho de cariz interministerial, bem como ainda em comissões internacionais. Dr. Alexandre, o palco é seu. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para estar presente neste fórum. Portanto, o Instituto de Emprego tem uma intervenção muito antiga, já com várias dezenas de anos na área da reabilitação. Aliás, o Instituto foi constituído em 79, mas iniciou a sua atividade em 85, mas foi herdeiro, digamos, do conjunto de organizações que existiram anteriormente, desde a década de 70, pelo menos, e outras desde a década de 60. E, entre elas, também um serviço que já tratava as questões da reabilitação. Portanto, o Instituto tem uma prática já muito antiga, muito, como pensamos nós, com uma presença muito relevante nesta área dos apoios às pessoas com deficiência e incapacidade. E, digamos, ao longo destes anos, foi desenvolvendo um conjunto, mas pensamos nós, alargado de formas de intervenção e de medidas ativas, digamos, de implementação de políticas públicas nesta área. E é de algumas, não, enfim, pelo menos as principais que eu vou aqui falar. Esta questão da apresentação das medidas é sempre um pouco... Eu tentei abreviar o máximo e não me vou prolongar muito em cada uma delas e, portanto, vou apresentar, digamos, algumas das principais medidas que nós temos, mas sem aprofundar muito questões técnicas, questões de apoios, de dinheiros, etc. Não vou, se calhar, entrar muito por aí. Há alguma coisa, mas não há muito, porque, de facto, elas eu vou falar, vou tentar também ser breve, mas vão sucedendo e, digamos, nós geralmente fazemos este tipo de intervenções. Eu tenho feito
intervenções em muitos lados, dezenas de intervenções, centenas, se calhar, e, portanto, fazemos sempre uma intervenção deste estilo, mais de apresentação de, digamos, existe esta medida, existe aquela. Evidentemente que elas são conhecidas e, sobretudo, quando estamos a falar para uma audiência de especialistas e de pessoas que se preocupam com estas matérias, uma parte delas já são conhecidas, outras não são tanto, não têm tanta visibilidade e, portanto, é por aí que tentamos sempre aproveitar estas oportunidades para falar um bocadinho das nossas medidas e apresentá-las, e é por aí que eu vou. Portanto, nós estamos novamente, em termos do que é o mercado de emprego normal, é nesse que nós intervimos, nós trabalhamos, novamente com apertos muito grandes, portanto, esta crise deste ano, 2020, foi de facto bastante complicada, tem sido e vai continuar a ser bastante complicada também em termos de emprego. Portanto, o número de desempregados não é mais alto porque houve também um conjunto de medidas que foram lançadas digamos, que permitiram que as pessoas permanecessem ligadas ao seu posto de trabalho, designadamente uma medida da Segurança Social que é o layoff simplificado, que foi largamente falado ao longo destes meses na comunicação social. O que é certo é que nós, do ano de agosto, os últimos números que eu trouxe, também não trouxe muitos números, são de agosto, que é os últimos dados que o Instituto publicou. Entre agosto de 2019 e agosto de 2020, nós temos inscritos nos nossos fecheiros mais 110 mil pessoas. Portanto, foi um salto enorme ao longo deste ano, apesar de todas as medidas que eu falei, que procuraram prevenir, digamos, esse crescimento mais acentuado. Em termos das pessoas com deficiência, nós temos neste momento, também houve um crescimento, não é evidente. Nós temos neste momento desempregados inscritos, isto números de agosto, cerca de 13.500 pessoas, portanto, mais 9.000, cerca de 9.000, passa um bocadinho de 9.000, de pessoas que também estão inscritas nos centros de emprego, mas não estão desempregados. Portanto, são pessoas que estão noutras situações, muitos deles empregados, mas que procuram mudar de emprego. Portanto, é para este universo principal, digamos, as pessoas que estão inscritas no centro, que nós fazemos a nossa intervenção e que temos as nossas medidas, as nossas metodologias, as nossas formas de intervenção. Portanto, eu iria então passar a falar um bocadinho das medidas das medidas de apoio ao emprego das pessoas com deficiência. Já foi aqui referido de manhã nas intervenções anteriores que, de facto, o acesso ao emprego é uma condição muito importante para as pessoas com deficiência. Portanto, é isso que permite a sua autonomia, permite a sua independência, em alguns casos, permite também a sua maior integração, quer social, quer profissional. Portanto, é de facto muito importante o acesso ao emprego para estas pessoas e, portanto, eu vou incidir a minha apresentação nessas áreas de apoio ao emprego. Estará também presente, julgo que hoje, penso que é hoje, a doutora Conceição Matos, portanto, diretora do Departamento de Formação Profissional do Instituto, que fará, digamos, a apresentação da outra vertente que tem a ver com a formação profissional, também fundamental, digamos assim, a intervenção junto das pessoas com deficiência. Portanto, o primeiro grupo de apoios que eu vou referir tem a ver com os apoios, que nós chamamos os apoios à integração. E esses apoios à integração são, em grande parte, desenvolvidos ou implementados, evidente, pelos serviços locais de emprego, que têm essa atividade. Portanto, nós hoje chamamos serviços locais, serviços de emprego, já não chamamos centros de emprego. Há alguns casos ainda que ainda são centros de emprego, mas das reformas que existiram no Instituto, portanto, eles neste momento têm o nome de serviços de emprego e estão inseridos numa unidade mais ampla que também tem serviços de formação
e, portanto, desde logo pelos nossos serviços de emprego. São todos o conjunto de balcões, cerca de 80, espalhados pelo país. Quando eu falo no país, é continente, porque o Instituto, embora seja o Serviço Nacional de Emprego, não tem intervenção nas regiões autónomas, portanto, tem competências próprias e serviços próprios, e, portanto, estamos a falar do continente. No entanto, ao longo dos anos, vai-se a sentir a necessidade, de facto, de que os serviços de emprego fossem auxiliados na sua missão por entidades especializadas nesta área da reabilitação, da intervenção junto das pessoas com deficiência, e, nesse sentido, nós constituímos um conjunto de centros de recursos que são credenciados pelo Instituto. Portanto, já existem já há alguns anos, portanto, desde o final da década, da primeira década deste século, mas já vinha, esse relacionamento também já vinha atrás, e portanto, são esses centros que eu aqui refiro, que existem e que fazem, de facto, estes apoios à integração, ao abrigo de acordos de cooperação que nós celebramos. Então, neste momento, por exemplo, estamos a renovar estes acordos por mais um ano. Digamos, haverá certamente em 2021 a oportunidade de 2020 ter sido um ano muito complicado, digamos, para todos, mas nós temos, de facto, tido um conjunto muito grande de desafios nos serviços de emprego e, portanto, tem sido um ano difícil. Mas certamente em 2021 vamos fazer um processo mais consolidado em termos da renovação das credenciações desses centros de recursos, e para já neste momento estamos a tratar do processo de renovação para 2021 e, portanto, neste momento existem, está aqui neste apontamento meu, 64 centros, portanto, com 80 e tal serviços de emprego. Portanto, já há uma rede razoável digamos, de auxílio que presta a sua intervenção junto a estas pessoas. Os apoios à integração, então, que eles fazem são este grupo de medidas que estão aqui. Portanto, informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego. Portanto, as pessoas que se inscrevem nos centros de emprego são depois encaminhadas aos centros de recursos que fazem, digamos, a sua avaliação das suas condições, das suas capacidades, dos seus interesses e, portanto, com base nisso, fazem este trabalho, digamos assim, que permite facilitar, digamos, intervenções posteriores. Fazem o apoio à colocação, ou seja, as pessoas que têm condições imediatas para serem inseridas no mercado de trabalho, portanto, nem todas têm, como é evidente, mas as que têm, digamos, estes centros fazem, digamos, a tentativa de colocação, da sua colocação junto a empregadores, instituições públicas, etc. Portanto, fazem esse trabalho. Fazem também um trabalho muito importante no que diz respeito ao apoio pós-colocação, porque uma coisa é o empregador que nunca teve uma pessoa com deficiência na sua equipa receber essa pessoa, outra coisa é, digamos assim, ter um auxílio que é fundamental para que ele possa ser inserido nessa equipa, ganhar o seu lugar, consolidar a sua posição e, portanto, estes centros de recursos fazem também este trabalho. Está aqui a abolição da capacidade de trabalho. Isto é importantíssimo porque, em algumas medidas, digamos, exige-se uma determinada capacidade de trabalho. É bastante ampla, apesar de tudo. Portanto, por exemplo, eu vou falar daqui a bocadinho no emprego apoiado. O emprego apoiado exige ou dirige-se a pessoas que tenham capacidades de trabalho entre 30% e 90%. Portanto, acima de 90%, portanto, é uma pessoa dita normal. Eu, por exemplo, vejo mal, se calhar tenho uma incapacidade, não sei, 5% ou 10%, diria eu. Mas, portanto, essas pessoas estão no mercado normal de trabalho e abaixo, com capacidades, portanto, ou seja, com uma incapacidade de 70%, acima disso, portanto, são, de facto, encaminhados para serviços especializados da Segurança Social, para que fazem
a intervenção com eles. Portanto, a avaliação da capacidade de trabalho é feita nos centros de recursos, fazem a prescrição de produtos de apoio, portanto, que é também uma medida que eu vou falar um bocadinho para o fim. Portanto, produtos de apoio são ajudas técnicas que são necessárias para a inserção destas pessoas no mercado de trabalho, ou também para acesso à formação, ou até a estágio profissional. Portanto, qualquer destas áreas pode servir, portanto, mas tem a ver não com a sua vida, digamos, social, mas mais com a sua vida profissional. Dou um exemplo, uma ajuda técnica, por exemplo, uma cadeira de rodas é uma ajuda técnica, ou é um produto de apoio com esta designação que se faz agora. Portanto, também fazem este trabalho em termos de adaptações de pós-trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas e, finalmente, fazem um apoio também às empresas no domínio da empregabilidade, digamos, esclarecendo e prestando auxílio e, de alguma forma, incentivando e promovendo o emprego destas pessoas. Acho que andei para trás, não foi? Não, andei para a frente. Emprego apoiado. Portanto, o emprego apoiado é, digamos, um grupo de medidas que está previsto no decreto-lei, que já tem uns anos, portanto, já é de 2009, portanto, este decreto-lei é 290. Ele está muito segmentado. Tem vindo a ser implementado ao longo destes anos, já estamos com 11 anos de prática deste decreto-lei. E, de facto, um dos grupos mais importantes, digamos assim, de medidas do Decreto-Lei 290 tem a ver com o emprego apoiado. Desde logo, dizer que as pessoas com deficiência e incapacidade são também destinatários de todas as outras medidas, digamos, que o Instituto tem para os outros públicos. Portanto, eles podem ser inseridos em qualquer medida ativa e até nessas medidas outras, que não estas do Decreto-Lei, até têm geralmente majorações e digamos, apoios de maior significado digamos, e a inserção deles, os critérios de acesso também são mais facilitados. Portanto, há um grupo grande de medidas que são referidas e que podem ser usadas. Os estágios de inserção não são mais do que um estágio profissional, digamos. Aliás, eles depois gerem, se quem aqui conhece esta medida, estágios de inserção, eles são geridos no âmbito da medida geral, da medida de estágios profissionais. Neste momento, estágios a ativar.pt, portanto, esta reforma de setembro, mais recente, portanto, agora tem outro nome, mas no fundo da medida a forma é a mesma. E, portanto, os estágios de inserção, neste caso estágios profissionais ou estágios de inserção, portanto, são essenciais e são uma das medidas importantes que o Instituto tem para promover a empregabilidade de públicos, para promover a sua inserção profissional, porque possibilitam, digamos, a experiência prática em contexto de trabalho de uma pessoa, permite que ele contacte com outros trabalhadores, tenha um orientador que o vai, digamos assim, seguindo na sua prática profissional e, sobretudo, permite também que aquela pessoa possa ser vista e possa ser observada por um empregador que lhe pode, depois, no fim do estágio, propiciar um emprego. Portanto, é uma medida bastante importante e que nós já desenvolvemos desde os anos 90 e que continuamos a apostar bastante. Portanto, eu aqui não vou entrar aqui em detalhes em termos dos apoios. Os apoios, digamos, as pessoas têm direito a uma bolsa de estágio, que depende do seu nível de qualificação, têm direito à refeição, ou a subsídio de alimentação, a transporte, a um seguro de acidentes de trabalho, e também tem ali, fala ali, que eu já referi, portanto, também direito ao apoio técnico no âmbito do apoio do acompanhamento pós-colocação. Portanto, os estágios de inserção são, de facto, uma das medidas importantes que nós temos e que, por ano, já envolvem mais de 1000 pessoas com deficiência. Portanto, nós estamos evidentemente, eu não trouxe esse número, mas isso, eles são publicados, nós estamos sempre a falar de entre 1000 a 1500 pessoas por ano que participam neste programa. Portanto, já tem algum significado. Outra medida do emprego apoiado são os contratos de emprego e inserção.
Estes contratos de emprego e inserção não são mais do que, digamos assim, eu participar em projetos que têm a ver com trabalho socialmente útil, ou trabalho socialmente necessário, portanto, em ocupações que são úteis para a sociedade, que são promovidas quer por autarquias, quer por instituições sem fins lucrativos, porque as empresas não podem fazer isto, mas, digamos assim, é um trabalho mal comparado, é um trabalho comunitário, é um trabalho em prol da comunidade, mas que é muito importante porque também lhes permite as pessoas contatarem, quebrarem o seu isolamento, quebrarem as suas monotonias, a sua rotina e contatarem diretamente o mercado de trabalho. Portanto, eles, durante esse exercício, também têm direito, quer os estágios, quer o contrato de emprego e inserção, tem uma duração de 12 meses, também têm direito a alguns apoios em termos de bolsa mensal, despesas de transporte, serviços de alimentação, portanto, tem um conjunto de apoios que são também fundamentais e, digamos, tem sido interessante também para as pessoas com deficiência, julgo eu, poderem participar nestas atividades que não são propriamente um emprego, também os estágios também não são, digamos, não tem um contrato ainda de trabalho, são medidas temporárias, mas que são fundamentais, digamos assim, para a inserção, sobretudo se vierem na sequência de outras medidas que o Instituto desenvolve, geralmente de formação profissional, não é? Portanto, na sequência da formação, poderem depois ter a oportunidade de ir para um estágio ou um contrato de emprego e inserção. Esta medida, vou explicá-la um bocadinho mais, porque é uma medida do emprego apoiado em mercado aberto, é uma medida que, de alguma forma, é central do decreto-lei, porque é uma medida nova, foi implementada a partir de 2009, tem vindo a crescer paulatinamente e nós, neste momento, já temos cerca de 2.000 pessoas em contrato de emprego apoiado em mercado aberto. Portanto, aqui estamos já a falar de contratos de trabalho. São contratos de todo o estilo, podem ser contratos a termo certo, chamados contratos a prazo, podem ser contratos sem termo. Tem uma particularidade que permite que, por exemplo, as autarquias possam contratar estas pessoas fora daqueles requisitos habituais de concurso público, etc. Portanto, podem, de alguma forma, ultrapassar essa situação. E, digamos assim, sendo um contrato de trabalho já com um contrato, digamos, é de facto uma primeira medida importantíssima de, digamos assim, de inserção profissional verdadeira destas pessoas. Esta medida vem na sequência de situações anteriores, já havia nos anos 80 e 70, designadamente eu penso que os presentes já terão ouvido falar nisto, os enclaves, por exemplo, ou os centros de emprego protegido, digamos assim, que vinham desde essa altura, mas que, digamos, progressivamente, houve um desinvestimento neles e também não tiveram, digamos assim, embora com algumas experiências interessantes e com sucesso, não tiveram, digamos, o impacto que se esperava e, portanto, isto permite, digamos, de uma forma mais ligeira, mais simples, digamos assim, inserir as pessoas nas empresas ou noutras organizações, podem ser empregadores públicos também, e, de alguma forma, aliviar um bocadinho toda aquela mecânica, embora ainda haja, e estão previstas, e são importantíssimas, as equipas que avaliam e que integram, digamos assim, mas, digamos, qualquer pequeno empregador, vamos supor uma mercearia de bairro, por exemplo, pode ter uma pessoa com deficiência a trabalhar consigo, não é? Ao abrigo desta medida, sem ter aquela situação muito pesada
e mais difícil do enclave, em que já teria que haver condições muito particulares para que aquilo funcionasse dentro de um sistema produtivo da empresa. Geralmente estaríamos a falar de empregadores com maior dimensão. Portanto, seriam tudo situações um pouco mais difíceis de implementar. Portanto, esta medida é muito mais soft, digamos assim, e permite, de facto, ter crescido bastante em relação àquilo que nós tínhamos em termos de enclaves. Só tenho 5 minutos. E tem tido um sucesso e tem tido uma aceitação permanente. Evidentemente que esta coisa, este ano de 2020, complicou bastante a dinâmica que se vinha sentindo, mas é uma medida que, de facto, fundamental para a nossa intervenção. Já falei um bocadinho dos objetivos, já falei um bocadinho dos destinatários, já falei um bocadinho da capacidade de trabalho e, portanto, algumas coisas eu já falei. O que significa que vou passar aqui muito rapidamente uma série de slides e a falar aqui um bocadinho disto. As comparticipações, portanto, o Instituto apoia o salário, estamos a falar de salário, portanto, é uma remuneração da pessoa no seu posto de trabalho, digamos assim. Essa remuneração, o nosso apoio depende destes dois fatores. Por um lado, da capacidade de trabalho, cá está a importância que eu falei há bocadinho da avaliação que se faz da capacidade de trabalho, neste caso pelos centros de recursos, mas em equipas, atenção, em equipas que têm um representante do empregador. Portanto, o empregador designa um representante, dos seus técnicos, digamos assim, que participa nas reuniões e na determinação desta capacidade de trabalho. Há uma metodologia própria, há um formulário muito extenso, está disponível também, mas, digamos assim, temos esta situação, porque essa é uma das premissas sempre do Serviço Público de Emprego, que é, digamos, o Serviço Público de Emprego nunca impõe pessoas a qualquer empresa, a qualquer empregador. Portanto, a decisão, nós apresentamos pessoas, apresentamos candidatos, e a decisão é sempre do empregador. Evidentemente que aqui, esta questão da avaliação da capacidade de trabalho, como é evidente, tem o seu peso. Porquê? Porque o apoio financeiro que o Instituto dispõe tem a ver, de facto, com a capacidade que é atribuída àquela pessoa e, portanto, poderia haver aqui casos de conflitos em que a entidade, que evidentemente quer puxar sempre este valor para cima, mas a informação que tenho é que não. As coisas têm corrido razoavelmente, há muita mediação também do Centro de Recursos, há a intervenção do Centro do Serviço de Emprego e, portanto, as coisas têm corrido razoavelmente bem. Há aqui estas, não vou perder também muito tempo, mas é possível fazer, eu já falei um bocadinho disso, é possível fazer sequências de intervenções de medidas, por exemplo, eu começar por um estágio de inserção vindo já de uma situação de formação profissional e depois ser encaminhado para contrato de emprego apoiado, ou mesmo para um contrato, já falei aqui, em medidas gerais, digamos assim, medidas que são de aplicação a todos os públicos do Instituto, como é o caso do apoio à contratação, neste momento chamado incentivoativar.pt. Produtos de apoio, já falei também um bocadinho, portanto, a propósito da intervenção dos centros de recursos, portanto, não vou aqui avançar muito, de facto, são medidas importantes. Neste momento há um sistema nacional, que é o SAPA, Sistema de Distribuição de Produtos de Apoio, tem uma base própria de intervenção. O Instituto é um dos agentes, digamos assim, que concede apoios para produtos de apoio, mas existem outros, geralmente, desde logo o mais importante, ou um dos mais importantes, a Segurança Social ou o Ministério da Saúde, portanto, são de facto, digamos, têm uma intervenção aqui muito maior até do que o Instituto, mas, de qualquer forma, nós, em 2019, tivemos já um orçamento de 4 milhões de euros nesta área dos produtos de apoio, portanto, já é uma área também bastante importante. Cota de emprego. Cota de emprego não é bem uma medida ativa de emprego,
mas é, digamos assim, em 2019 lançou-se esta lei, que é, por nós, bastante importante. Há muita polémica à volta disto, ou havia, agora, enfim, penso que as coisas estão um bocadinho mais atenuadas, mas de qualquer das formas, o que é a cota de emprego, assim, em termos gerais, e para ser muito rápido, prevê é que todas as entidades que tenham mais de 75 trabalhadores estão obrigadas a ter uma cota para pessoas com deficiência e incapacidade. Portanto, essa cota é de 1% para as empresas até 75, com mais de 75, peço desculpa, não estou a ver o número e eu não o sei de cor. Mas tenho aqui. Portanto, entidades de grandes empresas, 2% e entidades mais pequenas, acima de 75 até 250, 1%. Portanto, neste momento também estava em vigor, desde um dia 1 de janeiro de 2020, evidentemente, mais uma vez, a pandemia atrapalhou tudo isto, que nas novas integrações houvesse já a possibilidade de exigência, digamos assim, de que fosse progressivamente consolidada esta cota, portanto, o que significava que as pessoas os empregadores com mais de 75 trabalhadores tivessem já que satisfazer 1% de cota nas novas contratações. Porque, de facto, nós estamos a atravessar ainda um período transitório, e, digamos assim, para as grandes empresas, esta obrigação dos 2% só vai ter efeito a partir de 2023, e para as empresas mais pequenas, portanto, de 75 a 250, a partir de 2024. Portanto, mas estamos, neste momento, num período transitório, mas já com a obrigação, a partir de 1 de janeiro, de contratação de pelo menos 1%. A marca Entidade Empregadora Inclusiva é uma grande iniciativa do Instituto, ou pelo menos tentamos que assim seja. Já vamos na terceira edição, portanto estamos neste momento a trabalhar na terceira edição. Portanto, tem a ver com a distinção e o reconhecimento público, digamos assim, de entidades pela sua intervenção junto do emprego e da formação de pessoas com deficiência e incapacidade. Tem um conjunto de domínios, basta ser reconhecida num dos domínios para ser reconhecida como marca, como entidade empregadora inclusiva. Se for distinguida nos 4 domínios, tem uma menção de excelência. E nós começamos a ver já em alguns sítios empregadores que fazem já um bocadinho alarde disto e deste símbolo. Realmente estamos aqui, enfim, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Corte Inglês tem nos seus sacos de compras, se forem ao Corte Inglês, já lá está o nosso símbolo, porque eles são também uma das entidades. E estamos neste momento na terceira edição e contamos que, é a nossa ambição, não é? Que nos próximos anos a marca seja atribuída a cada vez mais entidades, porque é um sinal de que as coisas estão a correr bem e que são pessoas que, de facto, são entidades que se preocupam com o emprego das pessoas com deficiência e que promovem ativamente quer a parte do emprego, quer a parte da formação, quer a parte das acessibilidades, quer a exigência junto aos fornecedores, porque isto também é um dos domínios, digamos, desta marca, portanto, que aquele empregador, aquela empresa tenha uma atitude, digamos, também de responsabilidade e de exigência, digamos assim, que o próprio fornecedor cumpra ele próprio também estes critérios. Pronto, peço desculpa, alonguei-me um bocadinho, mas, digamos assim, como eu disse no início, estas medidas permitem, facilmente a pessoa se estende e se perde, porque são muitos detalhes, são muitas medidas. De qualquer das formas, pensamos que temos um grupo de medidas interessante e importante e que pode, de facto, promover ativamente o emprego destas pessoas ou a sua inserção profissional, porque é de facto uma área fundamental e decisiva nas suas vidas.
Muito obrigado. A ideia que se fica, eu vou concordar totalmente com o professor Miguel Xavier, porque realmente eu acho que Portugal tem assim parece ter um pacote legislativo muito à frente, ou seja, robusto. Eu acho que do ponto de vista teórico estamos no bom caminho. Eu, por exemplo, depois de ouvir, tenho tantas perguntas para lhe fazer, mas não se preocupe, que eu vou passar primeiro, obviamente, o papel à audiência, que de certeza também está inquieta e tem muitas perguntas para fazer. Eu costumo dizer na brincadeira, falem agora ou calem-se para sempre, não é? Portanto, acho que agora é o momento ideal e o Dr. Alexandre, de certeza, terá todo o savoir-faire, não é? De saber responder. Temos microfone? Temos inscrições? E assim tanto de uma vez só é difícil. Temos aqui, sim senhora. Temos aqui à frente. Obrigada. Eu queria perguntar, explicou que no contrato de emprego e inserção existia, portanto, a questão de ser uma atividade socialmente útil. Às vezes, para as instituições de solidariedade social, isso fica um bocadinho na dúvida o que é exatamente uma atividade socialmente útil. Porque, por exemplo, acho que uma das questões é que não se pode fazer turnos. Corrija-me se estou errada, mas gostava de perceber melhor esta medida, porque já tivemos na nossa instituição, que é Recomeço, portanto, pedidos e às vezes não fica muito claro. Dr. Alexandre, se quiser. Ora bem, de facto, os contratos de emprego e inserção têm lá uma condição na sua aplicação, na portaria, que, digamos assim, exige que eles não se destinem a substituir postos de trabalho existentes. O que é que são postos de trabalho existentes? São postos de trabalho que têm a ver com necessidades permanentes daquela instituição, ou daquela entidade, ou daquele empregador. Vou dar um exemplo. Serviço de limpeza de instalações são necessidades permanentes. E uma vez estive, não vou aqui falar em nomes, mas estive numa destas sessões, não é? Com uma instituição pública e de relevo, não é? Em que estavam presentes todos os seus diretores regionais, era assim um auditório cheio. E, de facto, eles queriam contratos de emprego e inserção para limpeza de instalações. Ora, isso não é um exemplo que eu dou. Portanto, mas foi agora na altura do Covid? Não, foi já há bastantes anos. Já foi há bastantes anos. Portanto, não pode ser substituição de postos de trabalho existentes, nem pode ser, digamos, substituição de necessidades permanentes, digamos assim. Digamos, não é fácil de caracterizar isto, eu percebo, não é fácil de caracterizar, mas tem a ver com isso. Digamos, se for um projeto novo, se for uma atividade, digamos, que é lançada, um projeto que é temporário, que não vai, digamos, prolongar-se no tempo, até porque estes contratos são 12 meses também, não é? Portanto, é para aí que nós estamos à procura. Portanto, mas é difícil criar essa barreira e essa fronteira. Não é fácil. Devo dizer que não é fácil. E, portanto, nós fartamos de encontrar pessoas que estão em contratos de emprego e inserção, mas que na prática aquilo se calhar era uma possibilidade de emprego ou transformar-se-á, digamos assim, numa ocupação permanente, ou já era uma ocupação permanente, digamos assim, e que está a ser devidamente usado um contrato de emprego e inserção. De tal forma que nós temos empregabilidade destas pessoas, estamos a falar no geral, em todos os contratos de emprego e inserção, na sequência da sua participação numa destas medidas. Mas isso também decorre, por exemplo, se pessoas, basta que façam, por exemplo, formação profissional. Se pessoas que estão isoladas, que estão afastadas do mercado, que estão afastadas do contacto com outros, fizerem, por exemplo, basta que façam formação profissional, o seu coeficiente, digamos assim, que não existe, é um nome que eu estou aqui a inventar, de empregabilidade aumenta. Ou seja, ao fim de pouco tempo, essas pessoas, ou alguns deles, conseguem, de facto, criar relacionamentos, criar digamos, condições para integrar o mercado de trabalho. E integram. E nós sabemos isso, portanto, nós avaliamos
de uma forma bastante rigorosa. Não é por inquérito, é mesmo por cruzamentos cheios com a Segurança Social. Nós sabemos quais são as pessoas que ficam a trabalhar depois de participarem numa medida destas. Evidentemente, se for na própria empresa, se calhar é um sintoma de que ele estava a ocupar de facto um posto de trabalho, não é? Mas não é ilegal. Não é ilegal que seja contratado pela própria empresa, digamos assim. Mas é um sintoma que pode ser visto em novas candidaturas que estava a ocupar um posto de trabalho, digamos, existente, real. Mas muitas vezes encontram emprego noutros sítios com os quais se relacionaram durante a sua prática de trabalho socialmente útil. Obrigada. Muito obrigada. Temos aqui mais 3 perguntas. Eu penso que vamos assim depois fechar aqui o nosso núcleo de debate, não é? Aqui, se os senhores, se os cavalheiros não me importarem, porque realmente foi a primeira senhora que eu vi passar a palavra. É isso, senhora? Muito bom dia. A minha questão não é tanto para o Dr. Alexandre, mas é uma inquietação que eu queria pôr ali ao Dr. Miguel Xavier. Estou certa. O meu nome é Célia Branco, eu sou coordenadora de uma equipa de apoio domiciliário e de uma unidade socioocupacional em Olhão, recentemente criada. Fiquei muito contente quando o doutor disse que vão crescendo exponencialmente todos os anos. Vamos parar um pouco, fazer um ponto de situação e perceber como é que elas estão a funcionar, as que já estão criadas. Porquê? Olhão tem uma equipa e uma unidade pronta a funcionar com uma equipa de excelência quase desde dezembro, porque estivemos à espera do protocolo, depois veio o Covid, bom, não tem importância. Foi assinado o protocolo e tenho-lhe a dizer que há 4 meses estamos a funcionar com 4 utentes. Uma IPSS a minha IPSS que eu represento gosta dos desafios pioneiros, gosta de ir à frente, gosta de trabalhar, gosta de estar presente na comunidade. Mas isto foi um tiro nos pés. Alguma coisa não está correta. Não estou a dizer que é do Plano Nacional, não estou a dizer que é da estrutura, não estou a dizer nada. O que eu estou a dizer é que há um bloqueio, mas não é só com a minha no Algarve, é com as outras todas do Algarve. Há ali um bloqueio, quando chega à referenciação, não passa, não sai. Nós não conseguimos, a equipa deste lado não consegue fazer essa referenciação porque não é da nossa competência. Quando eu vou questionar a equipa de coordenação local ou a rede nacional, portanto tem os seus representantes, dizem mas há utentes, só Olhão enche essa unidade. O certo temos 4 e nós não conseguimos sobreviver com 4 utentes. Que o Dr. Xavier tem que responder qual é? É a unidade socioocupacional do Olhão. Então é assim, eu quando disse Eu compreendi que eu não estou com queixinhas, eu só estou a dizer que nós estamos com um grave problema em Olhão e não só somos nós, é os de Faro de Asmal e é os de São Bartolomeu de Messinos, que está tudo na mesma. O problema está ali fulcral, é só isso. Peço desculpa, doutor, interrompê-lo. Pelo amor de Deus, mas houve uma coisa que não compreendeu. Se calhar... Deixa estar que eu falo sem máscara, também estou com consciência social. Não preciso de microfone. Não? Não, muito obrigado. Aquilo que eu disse, que nós no Programa Nacional estamos a tentar fazer crescer 10 por ano, são equipes comunitárias de saúde mental. Equipes comunitárias. Aquilo que me está a falar é de outra realidade. E a realidade que me está a falar eu conheço muito bem. Porque se há coisa que nós temos preocupação maior de todas era com o Alentejo e com o Algarve. Felizmente no Alentejo foram criadas 3 semana passada. Agora, nós temos preocupações muito grandes com o Algarve. Agora, os problemas que põem, eu sei quais são muito bem. E tenho que dizer 2 coisas sobre eles. A primeira é que a questão não é só da referenciação. Essa é uma questão crucial e que mostra que ainda há, de parte dos serviços, um desconhecimento enorme daquilo que vem a seguir ao tratamento dos doentes no hospital. É disso que eu falava da articulação. Na cabeça das pessoas que trabalham nos serviços, era como se o tratamento da pessoa integrada acabasse ali no momento em que ela deixa de ter delírios e alucinações. Pronto, já está. Não está nada bom. Começa outra vida. Mas essa vida ainda não está culturalmente detida na cabeça da maior parte das pessoas. E foi isso para que eu tentei chamar a atenção. Depois, temos problemas na referenciação, temos problemas na portaria, que são problemas bastante grandes.
e têm de ser revistos. E temos problemas ainda, na minha opinião, no modelo de financiamento, o modelo de negócio de uma situação dessas é um mau modelo de negócio. Eu costumo sempre dizer que se tivesse dinheiro, se calhar ia pô-lo noutro tipo de negócio, se quisesse ganhar dinheiro. Porque, de facto, o modelo de negócio não é o melhor. Portanto, há várias coisas que nós detectamos. E essas coisas foram vertidas. O Programa Nacional de Saúde Mental não tem os cuidados continuados, não tem, como é que eu ia dizer, atribuição sobre os cuidados continuados. Estão fora de nós. Mas temos a possibilidade, temos a obrigação de promoção, é isso que vem no decreto. E então, como é que nós promovemos? Bem, aquilo que nós promovemos é chamar a atenção para as coisas que achamos que estão mal. E uma delas era essa. Todas as coisas que disse, eu concordo com elas completamente. Se os mecanismos de referenciação, se a própria plataforma informática, se a portaria não forem mudadas, os cuidados continuados, como estão, não têm futuro. É a minha opinião. E eu digo isto assim à Ministra da Saúde, já lhe disse, seja quem for. Não tem futuro. Portanto, é preciso haver modificações grandes. E pronto, isto está no começo. Eu acho que as experiências piloto permitiram que nós percebêssemos alguns destes problemas. Agora temos de os resolver. As casas que servem para cuidados continuados em saúde mental são diferentes das outras. E têm de ser o mais parecidas possível com as nossas. Nas nossas casas, na nossa sala de estar, temos uma torneira, um ponto de água. O que é que a portaria obriga a que haja pontos de água nas salas? Nós não precisamos dizer. E como acho que eu poderia dizer outras, têm impedido algumas instituições de abrirem os serviços. Portanto, eu sei muito bem o que está a dizer e a minha sintonia consigo é total, completa. Muito bem, então. Temos aqui mais uma questão. Muito bom dia a todos. Eu correspondo ao apelo da moderadora que quem não falar agora, que se cale. Portanto, como eu não me vou calar, vou falar também agora. Naturalmente que não vou dizer tudo o que quereria dizer, porque também não fica bem dizer tudo o que eu quereria dizer em público. Eu represento aqui uma instituição que é a Comunidade Vida e Paz, que se ocupa de apoio aos sem-abrigo ou de pessoas em situação de exclusão social. Concordo com o que disse a moderadora. Nós, em termos legislativos, estamos bem equipados. Estamos bem equipados. O problema não está aí. Também está aí às vezes, isto é, a flexibilidade que todo o modelo devia ter, às vezes peca por, digamos, rigidez. Nós temos uma ótima colaboração com o Instituto de Emprego nas zonas onde nós intervimos. Mas, doutor Alexandre, eu quero marcar uma conversa consigo, porque acho que podemos melhorar, digamos, esta articulação e agilizar os processos, porque a nossa aflição, esta senhora já que me antecedeu já disse, nós que estamos na linha da frente, o que é que nos preocupa? Eu vou falar daquilo que me diz respeito. Nós temos 3 centros de tratamento e de reabilitação socioprofissional. 220 lugares. Investimos com o apoio público, diga-se, no tratamento e na reabilitação. Ao fim de um ano e meio, nós concluímos. Há pessoas que se podem autonomizar e há pessoas que não se podem autonomizar. Numas e noutras temos pessoas com doença mental grave, que precisam de controle e acompanhamento ao longo da sua vida para não descompensarem. Muito bem. Portanto, faça isto, depois deste investimento todo de um ano e meio, referenciamos para a rede de cuidados continuados integrados de saúde mental os que são doentes mental, mas o processo de referenciação, e aqui perdoe-me o Dr. Miguel, não falei antes, mas vou falar a seguir, no futuro. Esse processo é um processo que desmotiva, porque se arrasta, porque as pessoas não sentem a pressão que é depois de terem investido durante um ano e meio e dizer assim, pronto, fizemos aquilo que se pode fazer, o nível de autonomia está conseguido ou não está conseguido, é preciso dos 14, vou dar um exemplo, dos 14 casos que nós referenciámos... assim breve, se faz favor, estamos mesmo headline. Dos 14 casos que referenciámos, 20%
tiveram, ao fim de 6 meses, resposta. E os outros 80%, o que é que lhe fazemos? Estão à espera de colocação. Mas à espera de colocação significa que o centro tem aqueles lugares ocupados, ou então manda os indivíduos para a rua. A instituição não vai nessa. Não vai voltar a dar alta, sabendo que a probabilidade de voltar à rua é elevadíssima e, portanto, acho que temos de fazer uma agilização, digamos, daquilo que a legislação prevê, tendo em conta a realidade. Porque quando a gente contacta com a realidade, tem outra atitude do que quando assina um protocolo nos serviços públicos, porque temos essa obrigação. É isto que me parece que podia, com a legislação que temos, fazer. Dr. Alexandre, relativamente, digamos, à nossa colaboração, eu penso que nós podemos ir mais longe, porque 50% dos casos que nós reabilitamos, ao fim de um período de 1 ano, 1 ano e meio, se não têm qualificação profissional, não têm habitação, para já. Esse problema não é com o Instituto de Emprego. Mas como não têm qualificação profissional, a probabilidade de se empregar... E qual é o resultado? Voltam ao princípio. Portanto, saúdo aquilo que tem sido feito. O nosso quadro legislativo pode ser melhorado, aperfeiçoado, mas já é suficiente. Precisamos de o agilizar, tendo em conta que quem está no direto tem uma percepção e uma sensibilidade que não pode ser descurada pelos serviços públicos. Muito obrigado. Eu também creio que no próximo painel até iremos discutir algumas destas questões práticas. Não sei, Dr. Alexandre, Dr. Miguel, se tem algum comentário que queiram fazer. Eu só queria fazer 2 perguntas muito rápidas, que era saber, mostrou, não sei se consegue ver aqui, quando mostrou o sistema de cotas, eu gostava de perguntar se, na sua ideia, o sistema de cotas é cumprido, de forma geral. Essa era uma questão. E a segunda questão que eu lhe queria colocar, não preciso de microfone, a segunda questão que eu lhe queria colocar era, naquele sistema aberto, de trabalho aberto, qual é a sua percepção do número de pessoas, ou de proporção de pessoas com doença mental que têm conseguido encontrar colocação nesse sistema aberto? Era essas 2 perguntas. Sim, muito rapidamente. Eu conheço a comunidade de Paz e já estive na vossa quinta de Grande do Pinheiro, que há mais de 20 anos, estive lá e conheço a obra que é de facto militar e com certeza podemos... Não, está ligado, está ligado. É o outro, é o daqui. E este dá. E podemos, com certeza, marcar essa reunião e temos... Aliás, eu penso que fizemos uma reunião com a comunidade de Paz não há muito tempo. Mas sim, estamos disponíveis e claro, aqueles que não conseguem é de facto complicado, não é? Portanto, isto tem que se recomeçar, tem que se tornar a fazer formação, tem que se tornar a tentar outras oportunidades. Mas sim, estamos disponíveis. O meu e-mail está conhecido. Eu, aliás, divulguei para nos mails, mas é alexandre.oliveira@ifp.pt e podemos, de facto, marcar isso e falar. Quanto ao Sr. Professor, portanto, de facto, o sistema de cotas ainda não está verdadeiramente implementado, não é? Portanto, como eu disse, estamos num período de transição. Portanto, para as grandes empresas vai ser obrigatório a partir de 2023, 1 de janeiro. Para as empresas mais pequenas, portanto, até 250 pessoas e serviços públicos. Os serviços públicos não. Também já têm que cumprir a partir de... Aliás, já tinham que cumprir antes, porque já há uma cota que está publicada para os serviços públicos. Mas os serviços públicos também a partir do 1 de janeiro de 2023. Para as empresas mais pequenas, portanto, com menos de 250 trabalhadores, a partir de 1 de janeiro de 2024. Portanto, a partir daí é que vamos entrar a sério. O que eu disse que estamos numa fase de transição é para as novas contratações a partir de 1 de janeiro de 2020, que essas sim já deviam obedecer a que pelo menos 1% das novas contratações fossem já para inserir pessoas com deficiência e incapacidade. Portanto, infelizmente, o ano 2020 tem sido um ano muito complicado, portanto, nós não estamos já a falar de sobrevivência de emprego, estamos a falar de sobrevivência de organizações e de empresas, portanto, não sei, mas não temos nenhum número ainda em relação a isto. Quanto à outra questão que me colocou de quais o número de pessoas com doença mental inseridas, não tenho esse número aqui, posso tentar encontrá-lo e enviar. Está bem.